Graça e paz para você que está me vendo agora aí por meio do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook. Muito obrigado porque você me dá liberdade para falar com você mais uma vez. Eu desejo que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro. Seja bem-vindo aqui a esse canal no YouTube. Seja bem-vindo aqui. Se você ainda não estiver inscrito, eu quero convidar você a se inscrever. E você, ao se inscrever, clica no sininho para você receber as notificações. Todas as sextas-feiras eu coloco vídeo novo aqui. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Porque cada curtida, cada comentário e cada compartilhamento sinalizam que você gostou do vídeo, que você quer que ele tenha um alcance maior, que mais pessoas possam ver, possam ser abençoadas pelo conteúdo da mensagem que eu prego aqui. Eu quero agradecer a vocês, quase 700 que estão inscritos aqui. Muito obrigado mesmo. E quero convidar você que está vendo os vídeos, mas que ainda não se inscreveu, para você se inscrever. Vamos lá. Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: não faça a obra do Senhor de maneira fraudulenta. Prepara sua Bíblia aí, Jeremias capítulo 48, eu vou ler o verso 10, somente a parte A, tá certo? Não faça a obra do Senhor de maneira fraudulenta. Esse vai ser o tema. E só para lembrar para você que para você comprar qualquer um dos meus livros, O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, e Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, só você entrar aí nos comentários, clicar no link de vendas, fazer a sua compra, receber o livro na sua casa, ser abençoado com o conteúdo da leitura que certamente vai trazer edificação para a sua vida, certo? Tenho certeza que O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, e Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, são livros que vão contribuir para o seu crescimento pessoal, profissional, espiritual, financeiro, tenho certeza. Então quero convidar você para adquirir qualquer um desses meus livros. E fica aí aguardando, porque eu tenho lançamentos para fazer. Por enquanto eu estou na fase da oração. Os livros estão prontos. No momento eu estou na oração para decidir qual dos dois que eu vou colocar para lançar. E também estou em oração para que Deus providencie também os recursos para que eu possa fazer isso. Então, primeiramente a oração. Vamos lá, o roteiro do vídeo hoje vai ser curto. Eu vou falar dos meus livros e vou entrar com o conteúdo da mensagem. Fica aqui até o final, que tem muita coisa boa para trazer aqui para você. Para você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está aí nos comentários. Não cobro para pregar. Você já sabe que eu sou do Ministério Saranda Terra Ferida, em Nova Iguaçu. Você já sabe que eu sou diácono, você já sabe que eu sou professor de EBD, e também já sabe que eu sou estudante de teologia, e já sabe também que eu me converti em 1983, ou seja, eu tenho uma estrada, uma história dentro da igreja. Eu nunca saí da igreja, eu não caí de paraquedas para sair por aí pregando. Eu tenho toda uma história, tenho toda uma bagagem que vem me dando suporte desde os 17 anos, quando eu me converti, tá certo? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fica aqui até o final, que eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Lembrando que sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são rápidos, são gratuitos, levam somente alguns segundos, e isso vai fazer com que você sinalize que você gostou do vídeo, que você quer que mais pessoas vejam, que você quer que o vídeo tenha um alcance maior. E se você ainda não está me seguindo aqui nesse perfil, clica aí no botãozinho para você me seguir aqui, para você me acompanhar aqui. Você que está vendo os vídeos aí direto, deixa eu te lembrar, sempre começo uma série nova às sextas-feiras. Então eu venho de sexta até a quarta-feira da semana seguinte, trazendo os vídeos da série. Então hoje começa a série Não Faça a Obra do Senhor de Maneira Fraudulenta, certo? Hoje, sexta-feira, aí vai até quarta-feira.
Parte 1, parte 2, parte 3 e por aí vai. Certo? Para você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está aí nos comentários. Você já conhece a minha história. Sou da Sarana Terra Ferida, sou diácono, sou professor de ABD, sou estudante de teologia e sou crente há 42 anos. Quero trazer para você o meu livro mais novo, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. É para você que verdadeiramente quer crescer espiritualmente. É para você que verdadeiramente quer fazer a obra do Senhor de maneira correta. Lembrando que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Não faça a obra do Senhor de maneira fraudulenta. Então, se você não quer fazer a obra do Senhor de maneira fraudulenta, ó, te recomendo esse livro aqui, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Tem muito texto bíblico aqui que eu separei para tratar desses assuntos que estão aqui. O que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos? Esse é o capítulo 1 do livro. Capítulo 2. Quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares? Capítulo 3 eu faço a pergunta: por que os olhos são o espelho da alma? E o capítulo 4, por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? Se você quer um avivamento espiritual verdadeiro, aquele que não tem nada a ver com luzes apagadas na hora do louvor, aquele que não tem nada a ver com melodias tristes que o Ministério Louvor canta para fazer você chorar, se você não quer aquele avivamento produzido pela emoção, de ter reteté, de ter demanto rábia, de ter rodar no manto, rodar no mistério, se você não quer esse tipo de avivamento, que é um avivamento fake, é um avivamento que não tem substância, não tem sustentação bíblica, que não ajuda você em nada, então se você está fugindo disso, aqui ó, esse livro é tudo que você precisa para você verdadeiramente obter as informações para você crescer espiritualmente e ainda por cima conduzir a sua família nessa mesma direção de um crescimento espiritual verdadeiro, de um avivamento verdadeiro. Onde é que você vai comprar esse livro? Amazon.com.br, Amazon.com.br, estantevirtual.com.br, estantevirtual.com.br e umlivro.com.br, umlivro.com.br. Os links de venda estão aí nos comentários. Só clicar, comprar, receber na sua casa, ser abençoado por essa leitura. Eu falo para você como autor que escreveu com carinho, com dedicação, com amor e debaixo de oração. E falo como leitor também. Eu te recomendo pelos dois lados, como autor do livro e como leitor. Tá aqui, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, esperando você. Vamos falar de outro livro? Cuide bem da sua carreira profissional. É para você que quer sair daquela fase de botar currículo na mesa de consagração e esperar que aconteça um milagre. Deixa eu falar uma coisa para você. Não estou desmerecendo a mesa de consagração e nem estou desmerecendo o milagre que Deus é capaz de fazer. Muito pelo contrário. O que eu estou querendo chamar a sua atenção é para você não jogar para Deus aquilo que é para você fazer. Por exemplo, aqui nesse livro eu falo sobre tudo da vida profissional. Para fazer um currículo, não é Deus que vai fazer, é você. E você tem que aprender as técnicas que eu ensino aqui. Corrigir os erros. Eu falo sobre tudo isso aqui, na parte do currículo. Não é Deus que tem que tomar cuidado com as redes sociais, até porque Ele não tem rede social. Quem tem é você. E é você que tem que aprender a usá-las. Eu falo sobre isso aqui. Não é Deus que vai ser entrevistado lá na hora de concorrer à vaga, é você. Não é Deus que vai participar da dinâmica de grupo, é você. Não é Deus que tem que se preocupar com a apresentação pessoal, é você. Não é Deus que tem que se preocupar com o marketing pessoal, é você. Não é Deus que tem que voltar para o banco da sala de aula para estudar, para se graduar, fazer pós-graduação, mestrado, por aí vai, é você. Não é Deus que tem que se preocupar com o plano B, como é que vai ser o futuro,
o que vai ser depois da aposentadoria, o que vai ser quando não der certo naquela área que você escolher. É você que tem que fazer. E é sobre essas coisas que eu falo aqui no livro. Então o que eu ensino para você aqui é para você aprender a fazer a sua parte. Porque quando você fizer a sua parte, sobre a qual eu falo aqui, aí sim você pode colocar o seu currículo na mesa de consagração, aí sim você pode levar seu currículo no monte, você pode orar, você pode fazer o que for. Aí Deus vai abrir a porta, porque Ele está vendo que você está fazendo a sua parte. Para você fazer a sua parte, aqui esse livro te esperando. Você vai comprar ele, aí ó, nos comentários, livro.vc, livro.vc. Só clicar, comprar, receber na sua casa e obter as informações que são necessárias para você ter o seu crescimento profissional. Lembrando a você que o crescimento profissional automaticamente ele puxa o crescimento financeiro, tá certo? Então, cuide bem da sua carreira profissional. Tá esperando por você. De Lodebar para Wonderland. Então, esse livro aqui é um livro que eu trago para você contando 11 histórias reais. Como eu tenho dito, eu mudei nomes, mudei datas e mudei locais para não expor as pessoas sobre as quais eu falo aqui, tá? Mas são histórias absolutamente verdadeiras. Posso te garantir, são histórias absolutamente reais. Então é para você se inspirar nessas pessoas que desceram ao fundo do poço, viveram experiências terríveis, verdadeiramente chegaram ao fim da linha, ao fundo do poço, mas abriram seus corações para Jesus e tiveram a oportunidade perdão, de dar a volta por cima, tiveram a oportunidade de entender que é possível dar a volta por cima. E essa é a razão principal pela qual eu compartilho essa experiência com você, para que você não fique achando que para você não tem mais jeito, para você não tem mais solução. Lembrando que não existe impossível para Deus, e lembrando que se essas pessoas conseguiram dar a volta por cima, você também tem esse poder. Mas não vai ser chorando aí na cama que você vai dar a volta por cima. Não vai ser se lamentando nas redes sociais que você vai dar a volta por cima. Tá? Não vai ser murmurando que você vai dar a volta por cima. Você vai dar a volta por cima, abrindo o coração para Jesus, permitindo que Ele faça morada na sua vida, permitindo que Ele corrija erros na trajetória da sua vida, permitindo sim que Ele ajude você, seja o seu companheiro de jornada para você dar essa volta por cima. E como é que você vai comprar esse livro? Aí nos comentários tem todas as opções. Se você quer essa versão aqui impressa, você vai entrar em livro.vc. Livro.vc você consegue comprar. Você vai entrar em wiclap.com. wiclap.com você consegue comprar. E você vai entrar em clubedeautores.com.br. clubedeautores.com.br e vai comprar também. Qualquer um desses 3 sites você compra o livro, recebe no conforto da sua casa e vai ter sua leitura abençoada. Você gosta da versão digital? Eu tenho para você na amazon.com.br. É comprar, baixar e ler na hora, certo? Então Deus abençoe poderosamente sua vida, que você tenha uma excelente leitura desse livro aqui e que ele possa trazer para você a inspiração que você precisa para dar a volta por cima. E para fechar essa parte de livros, eu quero falar de O Dinheiro Nosso de Cada Dia. O Dinheiro Nosso de Cada Dia é um livro no qual eu faço um apanhado sobre tudo que é referente a finanças. Eu tenho esse livro na versão digital lá em amazon.com.br. É só você entrar lá, nos comentários eu coloquei o link aí, entrar, comprar e aprender. Então ali você vai aprender desde como você administra o dinheiro que você ganha, vai ter um capítulo para falar de como você administra o dinheiro que você gasta. Isso é fundamental para que você consiga alcançar o seu sucesso financeiro e para você verdadeiramente desaprender coisas erradas que você aprende sobre finanças. Inclusive dentro da igreja você aprende muito aí de forma equivocada que a prosperidade ela está ligada à riqueza, mas não. A prosperidade ela tá ligada a você administrar bem o dinheiro que você ganha. A prosperidade financeira está ligada a você viver tranquilo
ganhando mais do que gasta. A prosperidade financeira está ligada ao seu crescimento profissional, como eu falei ainda há pouco para anunciar o meu livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Então, se você cresce profissionalmente, automaticamente isso vai refletir na sua vida financeira. Claro que se você se qualifica profissionalmente para ter empregos melhores, ao conseguir, obviamente você vai ganhar salários melhores. Se você não se qualifica profissionalmente, obviamente que você só vai ganhar aquele basicão de acordo com a sua escolaridade, de acordo com a sua experiência profissional. Pô, não tem como. Não tem como. Até para Deus te abençoar na vida financeira, você precisa fazer a sua parte. E fazer a sua parte significa aprender a fazer as contas e controlar seus gastos, tá certo? Então, o Dinheiro Nosso de Cada Dia, disponível para você na versão digital em amazon.com.br. Então, Deus abençoe poderosamente sua vida, você tenha uma excelente leitura. Fica aqui até o final que vamos entrar no conteúdo da mensagem. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Lembrando que cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento é feito de forma rápida, é feito de forma gratuita e sinaliza que você gostou do vídeo, você quer que mais pessoas vejam e que você quer que o vídeo tenha um alcance maior. E se você ainda não está inscrito aqui nesse perfil que você está vendo esse vídeo, ao clicar aí para você me seguir aqui, para você me acompanhar aqui, você da mesma forma vai estar mostrando que você gosta do conteúdo, que você quer que esse perfil consiga alcançar mais pessoas. Então, só para te lembrar, para me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está nos comentários. Eu não cobro para pregar, como eu tenho dito frequentemente. Sou da Sarana Terra Ferida em Nova Iguaçu, sou professor de EBD, sou diácono, sou estudante de teologia, sou crente desde 1983. Então, para você me conhecer de forma bem resumida, está aqui o meu currículo para poder me apresentar para pregar na sua igreja. Eu vou ficar muito feliz de poder estar lá, compartilhando a palavra de Deus com você, debaixo de oração, debaixo de uma preparação espiritual para poder pregar essa palavra. Bem, hoje nós vamos pregar o seguinte tema: não faça a obra do Senhor de maneira fraudulenta. Abra sua Bíblia em Jeremias 48, verso 10, a parte A. E para lembrar você, comprando qualquer um dos meus livros que está aí nos comentários, você vai ser grandemente abençoado pela leitura. Só você entrar aí nos comentários, comprar, ser abençoado com a leitura. Vamos então para o conteúdo da mensagem, mas antes deixa eu lembrar só mais uma coisa, antes que eu esqueça. Aqui nesse perfil você sabe que toda sexta-feira começa uma série nova. Venho de sexta a quarta trazendo os vídeos assim, parte 1, parte 2, parte 3. Só continuar me seguindo aqui que você vai ver as demais partes. Então vamos lá. Não faça a obra do Senhor de maneira fraudulenta, Jeremias 48, verso 10, a parte A, a partir de agora, e fica aqui até o final, que eu tenho certeza que Deus tem algo para falar ao seu coração e ao meu também, é claro. A palavra, ela tem dois gumes, como a própria palavra de Deus diz lá na carta aos Hebreus. Vamos lá. Maldito aquele que faz o trabalho do Senhor negligentemente. Vou repetir essa frase super marcante de Jeremias nesse verso aí, primeira parte do verso só. Maldito aquele que faz o trabalho do Senhor negligentemente. Em algumas traduções está maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tem outras que falam maldito aquele que faz a obra do Senhor de maneira fraudulenta. Mas você já entendeu que o sentido é basicamente o mesmo. E é sobre isso que eu quero falar aqui a partir de agora. Para nós entendermos esse verso, vamos entender todo o contexto. Vamos lá. Precisamos entender que Jeremias foi um profeta levantado por Deus para fazer algo muito difícil: profetizar que o povo de Judá seria levado cativo para a Babilônia. Vamos lembrar que aqui nós já estamos falando do reino dividido. Vocês lembram, já falei em outros vídeos, que quando Salomão, no final da vida, se prostrou diante de outros deuses e praticou a idolatria,
Deus avisou a ele que o reino de Israel seria dividido, mas que, em consideração a Davi, ele, o Senhor, pouparia Salomão de ver essa divisão. Essa divisão aconteceria no reinado do seu sucessor, seu filho Roboão. Lembrando a você também que Deus havia feito uma promessa a Davi que nunca faltaria um descendente direto dele no trono de Israel. Então, quando Roboão começou a extorquir o povo cobrando impostos que já eram altíssimos, ao invés dele aliviar a mão, ele tinha a opção de seguir o conselho dos anciãos, que pediram para Roboão aliviar a mão, porque Salomão já vinha arrochando o povo com relação a impostos. Mas os parças do Roboão começaram a atiçar o Roboão a cobrar mais impostos ainda. Roboão foi na ideia dos parças. O que aconteceu? Jeroboão, general do exército, levantou uma rebelião e tomou o reino de Israel das mãos de Roboão. Jeroboão já tinha tentado lá atrás com Salomão, mas não conseguiu, porque Salomão era um rei muito querido pelo povo. E o exército mesmo não comprou a ideia de Jeroboão. Jeroboão teve inclusive que fugir. Mas Jeroboão encontrou um terreno bem propício para tomar o reino da mão de Roboão, e conseguiu. Só que das 12 tribos de Israel que compunham o reino, 10 ficaram com Jeroboão. Então ficou o reino de Israel continuando, mas sob o reinado de Jeroboão. Mas 2 tribos, Judá e Benjamim, se separaram e formaram o reino de Judá, com Roboão permanecendo no trono, para se cumprir o que Deus prometeu a Davi, ou seja, que nunca faltaria um descendente direto dele no trono. Inclusive Jesus era um descendente de Davi. Só você acompanhar a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1 que você vai encontrar que José, o esposo de Maria, ele era o descendente direto de Davi, descendente direto, tá? Você vai acompanhando, você vai ver. Só você ler Mateus 1, tá? Você vai conferir o que eu estou falando lá. Partindo daí, o reino de Israel, sob a gestão de Jeroboão, foi só treva. Ele introduziu a adoração a Baal, e todos os reis que vieram depois dele foram iguais ou piores, ao ponto de chegar em Acabe, que a própria Bíblia diz que Acabe foi pior do que todos os que o antecederam. Inclusive foi pior do que o pai dele, Onri, que era bicho trevoso. E o reino de Israel foi invadido pela Assíria, foi capturado pelos assírios, tá? Mas Judá foi invadida por Babilônia. É sobre isso que Jeremias vai profetizar, tá? Que Judá seria invadida pela Babilônia. Babilônia saiu tomando geral, inclusive a Síria. Foi a partir daí que novamente Israel e Judá se unificaram novamente, formaram novamente um povo só, um reino só, o reino de Israel. Só que aí já escravizado pela Babilônia. Então vamos lá. Jeremias foi levantado por Deus para ter um ministério muito difícil. Agora que você entendeu todo o contexto, era para avisar o povo de Judá que eles seriam levados cativos pelos babilônicos, seriam feitos escravos, alguns iriam morrer de fome em Judá, outros seriam mortos pela espada dos babilônicos. Então Jeremias veio para profetizar só derrota. E foi tão pesado o ministério dele que Deus deu uma ordem específica para ele, que ele não poderia casar. E aqui eu quero falar sobre a primeira coisa, sobre não fazer a obra de Deus de maneira fraudulenta. Vamos lá. Nos dias de hoje nós temos visto muitos crentes fazendo a obra de Deus de maneira fraudulenta, de maneira negligente. E uma das maiores negligências que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo estão fazendo é negligenciar o estudo da palavra de Deus. Quando eu trago esses vídeos aqui, eu trago justamente para trazer você para perto da palavra de Deus. Eu quero fazer com que você entenda a importância de estudar a palavra de Deus. Eu quero fazer com que você entenda a importância que a palavra de Deus tem na nossa vida, porque é ela que nos dá sustentação. O próprio Jesus falou: vocês estão limpos pela palavra. Então é a palavra de Deus. Ela foi feita para Deus falar aos nossos corações. É por ela que Deus fala. Então não tem essa do profeta mandar um demanto rabi, alabanta epidara flácia andarai. Não. Deus já está falando conosco por meio da sua palavra.
E até quando ele levanta algum profeta, é baseado naquilo que o próprio Senhor está falando, tá? E quando você vê esses profetas, parece que eles incorporam alguma coisa no dia de hoje aí. Jeremias, quando você vê ele entregando a profecia, ele começa: assim diz o Senhor. Ele não entra em transe, como a gente vê aí nas igrejas de hoje em dia aí, entendeu? Entra em transe, aí o cara nem lembra o que ele falou. Não, Jeremias é extremamente consciente. Então, voltando aqui para falar sobre a primeira coisa que você precisa entender, que você precisa estudar a palavra de Deus. E ao estudar a palavra de Deus, você vai entender que quando Deus diz para Jeremias que ele não pode casar, isso está em Jeremias 16. Você vai procurar aí Jeremias, você vai encontrar lá pelo capítulo 16, você vai encontrar que ele não poderia casar, mas essa ordem foi dada especificamente a ele. Então, se você encontrar alguém ensinando por aí que uma pessoa que faz a obra de Deus não pode casar, como eu já escutei isso, tem gente aí ensinando essas bizarrices aí na internet, tem gente andando pelas igrejas ensinando essa bizarrice, que para você fazer a obra de Deus você precisa ficar separado em santidade, que você não pode casar, porque se você casar vai atrapalhar. E aí pegam esse texto de Jeremias e deturpam tudo. E isso é uma maneira muito grave de você fazer a obra de Deus de forma negligente, tá? Porque se você ensina isso, você está ensinando errado. E se você acredita nisso, é porque você não lê as escrituras, tá? Essa ordem que Deus deu a Jeremias, como eu disse, Deus deu a Jeremias. E eu te mostro na própria Bíblia que outros profetas não tiveram nenhum impedimento para casar. Isaías era casado, a esposa dele era profecia. Só você conferir, você vai encontrar. Ezequiel era casado quando profetizou também. E Ezequiel ainda ficou viúvo, e Deus ainda falou para ele engolir o choro e profetizar para o povo de Israel, que o povo de Israel também teria que engolir o choro por causa dos seus próprios pecados. Por isso que eles estavam passando todo aquele perrengue ali do cativeiro. E Oséias foi um cara que Deus mandou ele casar com uma prostituta. Deus mandou ele ir lá casar com a prostituta, e através de todo aquele adultério que aquela mulher cometeu, envergonhando Oséias, em cima daquele adultério, Deus levantou Oséias para profetizar contra Israel, que Israel também estava se adulterando e se prostituindo diante de outros deuses. Então, nunca houve orientação da parte do Senhor para alguém não casar. Se Deus está falando individualmente com alguém sobre isso, como eu acabei de falar, é individual. É acordo individual de Deus com aquela pessoa. Quando Paulo recomenda não casar, ele está falando dele. Ele está dizendo: se for possível, façam como eu. Mas ele nunca disse que você não poderia casar. Não tem isso na Bíblia. Então, primeira coisa sobre não fazer obra de Deus de maneira fraudulenta: estude a Bíblia, meu irmão. Estude a Bíblia, minha irmã. Confira nas escrituras o que as pessoas falam, inclusive o que eu estou falando aqui. Já te falei de Atos 17, do 10 ao 12, os crentes de Bereia. Faça como os crentes de Bereia, confira, estude a Bíblia. Jesus também já nos orientou: examine as escrituras, elas vão ter vida eterna, são elas que testificam de mim. Isso está em João 5,39. Ele também nos alerta em Mateus 22, 29. Vocês erram porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Então você está cansado de saber que é a palavra de Deus que vai dar o norte, o rumo, a direção para você ter uma vida espiritual sólida, equilibrada. E lembrando a você que os meus livros têm textos bíblicos, tá? Eu não fico aqui simplesmente anunciando meus livros como se eu estivesse escrevendo ao meu bel prazer. Claro que eu coloco a minha opinião, óbvio, se eu estou escrevendo um livro, é porque eu estou colocando minha opinião com relação aos assuntos que eu estou tratando aqui. Fiz pesquisas, estudei, coisa e tal, compartilho experiências pessoais, profissionais, dependendo do livro aqui que eu escrevi e tal. São 4. Mas eu coloco textos bíblicos, tá? Esse aqui, então, ó, Avivamento, onde ele começa como alcançar, está repleto de textos bíblicos para dar base para tudo que eu estou falando aqui. Então, voltando aqui para a mensagem. Então, aprenda a
estudar a Bíblia, aprenda a ler a Bíblia, aprenda a ter amor pela Bíblia. Volte a frequentar a EBD, se você frequentava e parou. Ou se você nunca frequentou, comece a frequentar a escola bíblica dominical. É ali que você vai aprender a palavra de Deus, é ali que você vai tirar suas dúvidas, é ali que você vai aprender verdadeiramente, crescer. E dentro dessa questão aí, de não fazer a obra do Senhor de forma fraudulenta, e eu acabei falando aqui da palavra de Deus, eu quero falar para você com relação a esses falsos profetas que andam por aí. Lembrando a você que Jesus nos já nos alertou que no final dos tempos surgiriam muitos falsos cristos e falsos profetas. Então deixa eu te falar aqui. Outra coisa que tem muito crente fazendo, tá? Muito cristão fazendo a obra de Deus de forma fraudulenta, negligente, escandalizando o Evangelho. E como é que muitos de vocês estão escandalizando o Evangelho? Vamos lá. Lucas 17, verso 1 é o versículo que eu uso muito para comentar nos vídeos que eu vejo aí. Por exemplo, vocês viram esse menino, Miguel Oliveira, as coisas que ele falou, e já estava ficando bem arrogantezinho, tá? Você viu que quando ele foi questionado, tem uns vídeos aí, quando ele foi questionado acerca das línguas dele, ele disse que ele fala como ele quiser, só que, lembra que ainda há pouco eu falei sobre estudar a Bíblia? Quando você estuda a Bíblia, você vê que primeiramente, Paulo ensina bem claro sobre a questão das línguas. Em primeiro lugar, se você vai levantar para falar em línguas no meio do culto, obrigatoriamente tem que ter alguém para se levantar para interpretar, ou você mesmo interpretar, tá? Bem claro o ensino de Paulo. Primeira carta aos Coríntios, confere lá pelo capítulo 10, 11, vai lá, estuda lá e vai lá conferir o que eu estou falando. Você vai encontrar Paulo ensinando. Se você vai levantar para falar em línguas, você tem que ter a interpretação que Deus vai dar a você mesmo ou vai dar a outra pessoa para interpretar aquela língua que você está falando. Se não tiver, fica calado dentro da igreja. O ensino está bem claro. É Bíblia purinha que eu estou falando para você aqui. Não estou inventando nada. Então esse garoto, e ninguém tem o poder, nem ele nem ninguém tem o poder de dizer que fala a língua que quiser. É fraude. Que eu posso chegar aqui de repente falar um monte de coisa aqui em inglês e botar aí um charabanda, arabandá, decomanai no meio aí e vai passar batido. Muitos de vocês vão ficar glorificando a Deus aí. E eu vou estar fazendo a obra do Senhor de maneira fraudulenta. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Quando eu falei dos escândalos, né, que é a segunda coisa que eu quero falar aqui sobre não fazer a obra de Deus de maneira fraudulenta, não trazer escândalo. Por exemplo, muitos criadores de conteúdo, ao comentarem sobre o Miguel Oliveira, escandalizaram tanto quanto ele quando xingaram ele. Poxa, eu vi criadores de conteúdo xingando o garoto, chamando o garoto de delinquente, de coisas terríveis. Gente, vem pra cá, deixa eu te ensinar uma coisa aqui, com todo carinho, com todo amor. A nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue. A nossa luta não é contra o irmão. Eu não estou aqui massacrando o irmão. Eu estou chamando a atenção para essa situação, tá? Quando eu falei que ele já estava ficando arrogante, é uma advertência que eu estou fazendo. Mas ele não é o maior culpado. Ele é um menino de 14, 15 anos, que primeiramente tinha que estar sentado aprendendo, como Timóteo ficou do lado de Paulo sentado aprendendo. Timóteo era um garoto, era jovem. Paulo estava ensinando ele ali. Paulo era um garoto que Gamaliel veio ensinando, tá? Então esse menino primeiro precisaria ser discipulado, treinado. Identificou, o pastor, a liderança identificou que esse garoto tem um talento para pregar, tem um dom para pregar, tem um chamado. Era preparar esse menino, discipular, orientar, não jogar ele no meio da cova dos leões como fizeram, porque esse sistema religioso gospel é o sistema, é cova dos leões purinha. Você joga a pessoa ali, como jogar esse menino.
Aí pegaram as falas dele aí das línguas estranhas, of the king, the power, the best, e fizeram um monte de meme aí, causando escândalo ao evangelho. É sobre isso que eu estou falando aqui, ó. Mas esse menino não será o maior responsável, não é o maior responsável por isso. Eu posso responsabilizar os pais desse garoto, posso responsabilizar o pastor desse garoto, e vou responsabilizar cada igreja, cada pastor que botou esse menino no púlpito para pregar. Que todos vocês do sistema religioso que pagaram 10 mil reais para receber esse menino para pregar na igreja de vocês, vocês alimentaram isso. Como dizia Renato Russo na música que ele escreveu chamada Fátima, que o Capital Inicial gravou, vocês esperam uma intervenção divina, mas não sabem que o tempo agora está contra vocês. O que eu quero dizer? Vocês não estão ligados, parece que já esqueceram do que a Bíblia ensina, que nós já estamos nos últimos dias. Então está na hora de vocês realmente se consertarem. E não é simplesmente esperar uma intervenção divina, é a partir de vocês se consertarem. Consertar é o altar de vocês. Tá? Aqui eu quero entrar na terceira coisa aqui. Muitos de vocês estão fazendo a obra do Senhor de maneira relaxada, fraudulenta, sabe por quê? Porque vocês são incapazes de checar quem é que vocês convidam para pregar na igreja de vocês. Vocês estão colocando gente desviada na igreja de vocês para pregar. Vocês estão colocando para pregar gente que nem crente é. Tá? Vocês são incapazes de pedir para a pessoa apresentar uma credencial de membro de igreja. Vocês são incapazes de pedir para a pessoa apresentar para vocês uma carta de membro, uma carteira de membro. Vocês são incapazes. Como é que vocês fazem uma coisa dessas? Fala para mim aí. Como é que vocês conseguem fazer uma coisa dessas? Vocês não conseguem verdadeiramente não conseguem verdadeiramente apresentar uma pessoa que esteja verdadeiramente com a vida íntegra no altar, em comunhão com a igreja. Aqui, ó, fiz questão de separar aqui na hora para você. Tá? Eu estou em comunhão com a igreja que eu congrego. Embora nem sempre eu possa estar porque eu moro distante da igreja, nesse momento, eu estou resolvendo algumas coisas pessoais para que eu consiga ter mais tempo para poder congregar. Por exemplo, infelizmente eu não posso pegar Uber à noite ainda, por situações que eu não posso falar aqui, deixa isso quieto. Então só dá para eu ir de manhã, e assim mesmo eu tenho enfrentado algumas dificuldades, mas eu não perdi a comunhão. O meu pastor responsável por mim, que trabalha comigo na área de ensino, que é o meu pastor responsável pela área de ensino da igreja, sabe da minha situação, tá? Então tá aqui, ó, eu sou membro da igreja, tá? Então eu me sinto com total liberdade e autoridade para falar sobre o tema, tá? Para chegar para você e falar. Eu tenho coragem para chegar num púlpito e apresentar uma carteira de membro. E vocês estão deixando gente desviada pregar. Estão deixando gente que não é crente pregar. Porque hoje em dia, para você fazer um seminário de teologia, você não precisa nem ser crente. Eles não pedem comprovação. Totalmente diferente da minha época. Por exemplo, quando eu fui 30 anos mesmo de igreja batista. Ali, para você cursar um seminário, primeiramente a igreja tem que aprovar a sua ida. Já começa por aí. Você se apresenta ao pastor, o pastor apresenta seu nome para a igreja precisa aprovar a sua ida ao seminário de teologia. E você vai com a carta de recomendação da igreja. E essa carta, todo ano, ela é revista, tá? Todo ano essa carta é revista. Na Igreja Batista, pelo menos até 2013, quando eu saí da Igreja Batista, era assim. Espero que continue assim. Só que é o que a gente vê hoje em dia aí, com a proliferação de curso de teologia, e pessoas que eu conheço me falaram que conhecem gente que nem é crente, faz o curso de teologia e está pregando por aí, porra.
Os pastores não pedem nada. Os pastores não pedem nada. É só o cara conhecer alguém da igreja, o cara da igreja lá, arma lá, bonitinho, combina, leva lá. Já cheguei em igreja para pregar que o pastor nem me conhecia, eu fui levado por alguém da igreja, o que é errado. O pastor, ao me receber, primeiramente ele teria que ter marcado comigo, para eu chegar antes do culto, para ele conversar comigo, saber quem eu era. Ou para fazer melhor ainda, ele teria que ter perguntado, me ligado, para saber quem eu era, que igreja que eu congregava, para pegar referência, pegar de repente o telefone do meu pastor, para saber quem eu era. E alguns desses pastores não fizeram isso não. Eu sei que o que eu estou falando aqui parece uma contradição. Eu coloco aqui nos comentários o meu telefone para contato, para você me convidar para pregar na sua igreja. Mas eu sei que esse tipo de mensagem que eu estou trazendo, ela vai mais fechar porta para mim do que abrir porta para mim. Eu estou consciente disso, que eu sei que tem pastor que não vai gostar disso que está ouvindo aqui, não vai gostar e não vai nem me convidar para pregar. Sei disso, mas eu não estou preocupado não. Porque eu quero pregar. Eu quero ter a liberdade para pregar. Terei o imenso prazer de ser convidado para pregar na sua igreja. Mas eu sei que vai ter pastor que não vai me convidar, isso eu já sei. Mas eu também sei que tem pastor que vai me convidar. E acima de tudo está na mão de Deus. Aqui eu estou pregando. Então eu quero dizer para você, tendo essa terceira coisa que eu estou falando para você sobre não fazer a obra de Deus de forma fraudulenta, é tomar cuidado com o púlpito, né? Com a tribuna. O que mais está acontecendo é isso aí. Vocês estão colocando gente que totalmente despreparada. Poxa, que esse sistema religioso é uma máquina de moer gente. Vocês viram aí uma mensagem recente aí que foi pregada nos Gideões. Na verdade, aquela mensagem ela é meio que uma contradição. Aquele pastor que pregou aquelas verdades, ele pregou verdades absolutamente bíblicas. Em nenhum momento eu vou colocar isso em questão. Pelo contrário, eu assino embaixo tudo que ele falou. São coisas que eu falo aqui. Já falei várias vezes. Só que tem um probleminha. A gente sabe que o esquema do Gideon já é um esquema corrompido. A gente sabe muito bem que, a não ser que tenha mudado agora, mas a gente sabe muito bem que para pregar lá tem que pagar. Você não é convidado. O Gideon não vai me convidar para pregar lá. Para pregar lá eu tenho que pagar. Isso aí já foi divulgado, já foram desmascarados. E não é pouco não. Inclusive teve pastor que falou que fez questão de pagar para chegar lá e detonar eles. Bom, aqui eu vou falar de outra coisa. Onde entra o dinheiro, aqui já é a quarta coisa, que está ligada à terceira, que é a questão aí da venda do púlpito, né? De você não colocar qualquer um no púlpito. A partir do momento que você coloca alguém no púlpito que cobrou para pregar, você já está errado. Você já está fora da presença de Deus. Porque como é que você vai cobrar, você que está pregando, como é que você vai cobrar por uma coisa que não é sua? Não tem nem lógica. Não tem nem lógica você cobrar por alguma coisa que não é sua. Porque a palavra de Deus ela não é sua. Então você não pode cobrar. A unção que Deus deu não é sua. Deus derramou sobre você. A unção não é sua. Então você não tem direito de cobrar para pregar. E antes que você venha querer me falar sobre digno é o trabalhador do seu salário, blá blá blá, a própria Bíblia explica que alguns pastores de igrejas locais que verdadeiramente ficaram ali naquela igreja local trabalhando para o crescimento do reino de Deus, a igreja ajudava. Eu falei ajudava, não falei que o pastor extorquia, arrancava a lã das ovelhas. Não falei isso. A igreja ajudava. E se você pesquisar na própria Bíblia, você vai ver que Paulo trabalhava para não ser pesado para os irmãos. Tá? E eu tive, a maioria dos pastores que eu tive trabalhava. A maioria dos pastores que eu tive trabalhava e pastoreava. A maioria. Tá? Trabalhava e pastoreava.
O problema é que tem crente que acha que o pastor tem que estar disponível 24 horas por dia. Preste atenção. Muitas vezes o seu pastor está fazendo coisas por você que você nem sabe. Mesmo quando ele trabalha. No momento que ele está trabalhando, ele está ganhando pontos cada dia dele, ele não está extorquindo você. Ele não está arrancando a sua lã. Tá? Então ele já está ajudando você nesse sentido. Primeiro ponto. Segundo ponto. Não é porque esse pastor de repente trabalha que ele não está fazendo nada pela igreja. Porque, olha só, que muitas vezes esse pastor, enquanto você está dormindo, esse pastor está orando pela sua vida. Tá? Você está dormindo, mas ele está orando por você. Você não está vendo. Você não faz ideia. Porque você está dormindo, mas ele está orando pela sua vida. Tá? Quando de repente ele lembra de mandar uma mensagem para você pelo WhatsApp, é uma forma que ele está tendo de mostrar para você que está lembrando de você. Poxa, vamos com calma aí, tá? Mas só que tem uma galera que está cobrando o quê? 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil. A coisa é absurda para pregar. Então, tipo assim, tá sujando o púlpito. E como eu falei ainda há pouco, tem gente pagando para pregar. Como a gente já viu os escândalos nos Gideões. O pessoal pagava para pregar. Pagava para cantar. Eu não sei nem o que é mais errado, se é você receber para pregar ou se é você pagar para pregar. Não sei nem, pô, nossa, a disputa é dura aí, viu? Qual dos dois é o pior? Qual dos dois é o pior? Ô, é difícil, hein? Misericórdia. Pois é, ainda dentro da questão do púlpito, da tribuna, tem mais uma coisinha que eu quero falar, que é a coisa número 5 aqui, tá? Você está botando político no seu púlpito. Você está de brincadeira. Não é possível. Isso também é fazer a obra do Senhor de maneira relaxada, fraudulenta. Onde é que está escrito na Bíblia que você, pastor, tem autorização para botar político no púlpito da sua igreja? Onde é que está escrito na Bíblia que você tem que ficar mandando o povo votar nesse ou naquele? A gente viu os escândalos aí. Está cheio de vídeo na internet. Tá? Eu aqui não quero levantar bandeira a favor de um ou contra o outro. Já falei e repito um monte de vezes. Eu não tenho vinculação com ninguém. Como eu já disse, eu nem voto. Eu nem voto, tá? E eu tenho que me lembrar de fazer meu próximo passo é tentar obter na junta eleitoral a isenção de votar. Se eu conseguir isso, eu vou ficar feliz da vida. Se eu conseguir isenção da obrigatoriedade de votar, por conta da deficiência que eu tenho, pô, eu vou ficar feliz da vida. Porque ninguém merece. Ninguém merece ser obrigado a sair de casa para votar nesses lixos que estão aí. Nessa política lixo. Como eu disse, a minha crítica não vai aqui para as pessoas. É para o sistema. O sistema político brasileiro está putrefato. Está em decomposição. E essa podridão está sendo levada para dentro da igreja. Como é que pode isso? Como é que eu chego na casa de Deus para ouvir uma palavra de Deus, um texto bíblico exposto ali bonitinho para eu poder aprender? Aí o pastor vai e bota o político para falar. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Aí depois ficam questionando, por que tem tanta gente saindo da igreja? Como eu tenho dito, ao mesmo tempo que você tem 50 e tantos milhões que estão dentro da igreja, você tem mais outros 50 e tantos milhões fora, tá? Isso é provado estatisticamente, só você pesquisar. Só desigrejados são 8 milhões, o censo do IBGE já identificou. São pessoas que se identificam cristãs, mas que não querem botar os pés dentro de uma igreja, porque essas pessoas têm ranço de instituição. Eu conheço alguns, não são desviados, são desigrejados. Eles vivem como crente, mas só não querem botar os pés dentro da igreja, porque tomaram ranço, porque não querem chegar lá e ficar ouvindo sobre política. Então, vai. Mais uma coisinha que eu quero falar sobre o púlpito ainda, sobre não fazer a obra de Deus de maneira fraudulenta. É trazer o mundo para dentro do púlpito. Poxa,
Já teve pastor cantando música do Titã na tribuna, púlpito, tá? Já teve irmão aí, tem vídeo na internet aí, o irmão de paletó e gravata com a guitarra na mão cantando música do Raul Seixas. Já teve irmão do Ministério Louvor tocando solo de guitarra do Guns N' Roses. Tem dois irmãos diferentes tocando dois solos diferentes, duas músicas diferentes do Guns N' Roses. Tem outro do trompete também no Ministério Louvor, tocando Raça Negra. Tem duas irmãzinhas lá dançando coreografia, mas elas estavam com a saia tão curta, com as danças que parecia dança de boate mesmo, sabe? Parecia, só faltou o polidense ali, só faltou o polidense para elas subirem. O vídeo está na internet. Menos mal que elas estavam de short, porque aparecia tudo. O vídeo está na internet aí, coisa absurda. Pior seria se elas estivessem só de calcinha ou sem calcinha, mas elas estavam de short. Menos mal, mas menos mal no sentido da exposição do, assim, para não sujar mais, eu não posso falar outra palavra aqui, tá? Mas é isso aí, então o negócio tá feio. Então, como eu falei, cantando música do mundo, como acontecia em tempos passados, hoje já não acontece mais, mas muitos louvores aí, década de 80, década de 70, 80, 90, pegavam muitos cantores aí e conjuntos, pegavam música secular e metiam a letra gospel. Citei alguns exemplos aí, mas eu vou repetir aqui. Altos Louvores pegou Rock and Roll Lullaby, botou uma letra gospel chamada Erros e Plano, a música do Altos Louvores. Procura na internet, você vai Altos Louvores, Erros e Plano, é Rock and Roll Lullaby com a letra gospel. Altos Louvores também pegou I Can't Wait Forever do Air Supply. Bota aí Altos Louvores, Vou Te Amar, ó Cristo, que é o louvor, é o refrão da música. É a Estela, inclusive, que canta essa aí. Quando ela ainda era do Altos Louvores. Bota aí Altos Louvores, Vou Te Amar, ó Cristo. Você vai cair lá nesse louvor aí, que eu não lembro o nome dele, mas é a música I Can't Wait Forever do Air Supply, que os caras botaram a letra gospel. Procura aí A Resposta. Você vai encontrar o varão lá, que eu não sei o nome, cantando Hotel California do Eagles. Você vai encontrar, você botar Estou Aqui, Senhor, porque eu não lembro agora a letra toda, mas ele canta Estou Aqui, Senhor. You and I, Kenny Rogers com os Bee Gees. A Melissa botou letra gospel aí, pegou Rod Stewart, I Don't Want to Talk About It. Quando ela canta Somos Fortes Soldados, é o refrão da música. Você vai ver que é I Don't Want to Talk About It do Rod Stewart. Ela também pegou My Heart Will Go On da Celine Dion e botou uma letra gospel também. Entendeu? Eu já escutei Against All Odds do Phil Collins com a letra gospel. A Marina de Oliveira pegou One Moment in Time da Whitney Houston, botou letra gospel. Então, tudo isso já entrou nas igrejas, tá? Tem um louvor antigo, Voltarei, voltarás, no momento em que aceitei o meu Jesus. Isso é música secular, antigona, tá? Antigona. É uma música secular, mas o cara botou a letra gospel. Então, quer dizer, isso é fazer a obra do Senhor de maneira fraudulenta, relaxada, sabe? Displicente, negligente. Deus dá a unção pela metade? Como assim? Não, Deus me deu só a letra, mas a música eu vou pegar, a melodia eu vou pegar da música secular. Arrego. Tá brincando, né? Tá brincando, só pode estar brincando. Acho que é mais digno o cara pegar e cantar a música secular por inteiro. É mais digno porque não está sendo mentiroso. Não é que está certo, não. Porque você cantar música secular dentro da igreja não tem nem lógica. O que você faz fora, você com Deus, tem vários vídeos, várias pessoas falando sobre crente, música secular.
Eu já falei e vou repetir aqui. Os argumentos que as pessoas usam para criticar o envolvimento do crente com a música secular são os argumentos que são totalmente, olha, sem respaldo bíblico. Por quê? Não se aprofunda na Bíblia, não pesquisa, aí fala qualquer pataquada. Vamos lá. Por que eu digo para você que o crente tem que tomar cuidado com a música em geral? Vamos lá. Quando o crente fala, quando às vezes o pastor chega assim, o crente não pode escutar música secular por causa da letra. Se for olhar a letra, meu irmão, um montão de música gospel tem que ficar fora. Principalmente essas de hoje, que são cheias de heresia, são cheias de ensinos errados, são antropocêntricas ao invés de serem cristocêntricas, ou seja, elas colocam o homem no centro e tiram Cristo do centro. Como eu falei, ensinam muita heresia, muita blasfêmia. São letras muito superficiais, muito fúteis. São muitas vezes um mantra, né? 2 ou 3 frases repetidas até exaustão, uma melodia melancólica, são um mantra para fazer a pessoa chorar, tá? Então, se for levar pelo lado da letra, muita música gospel tem que ficar fora. Aí tem crente que diz, mas a gente não pode cantar música secular porque os caras têm uma vida toda errada. Se for olhar a vida errada, tem um montão de gente aí do mundo gospel aí que tem a vida mais errada do que a galera que tá na música secular. Os vídeos estão aí. Os casos estão aí toda hora. Com todo respeito, toda hora tem um da música gospel fazendo merda. Toda hora tem um. Me perdoe a palavra, tá? Mas toda hora tem um fazendo. Toda hora aparece um escândalo. Então também é um argumento que também não se sustenta por si só. Aí você vai me dizer, mas então o que você defende? Vamos lá. Se a música secular vai trazer a você lembranças do passado antes da sua conversão, não ouça. 2 Coríntios 5,17 diz que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas já ficam para trás. Se a música secular vai lembrar você de um relacionamento do passado, você está casado, está casada, mas vai lembrar do namorado, de uma namorada, não ouça, está errado. Se você está com seu marido, sua mulher, por que você está lembrando do ex ou da ex? Se a música secular te leva a lembrar do ex ou da ex, corta, está fora. Se a letra é inadequada, transmite mensagens contrárias aos padrões da palavra de Deus, corta, está fora. Se a música apela para a sua sensualidade, vai levar você a querer, tipo assim, a mover a carne, vai mexer com a sua carne, corta fora. Esses são os filtros mais bíblicos que eu encontrei para você no que diz respeito à música secular, tá? Mas se você vai escutar ou não, essa decisão é sua. Mas estou te dando alguns respaldos bíblicos mais consistentes do que esses que ensinam para você aí. Sobre a questão da letra, então corta muita música gospel também. Se vai falar da vida dos caras, corta muita música gospel também. O filtro vai ficar mais abrangente. Vai sobrar pouca coisa, se for. Vai sobrar pouca coisa. Mas enfim, então vamos lá. Continuando, não fazer a obra do Senhor de maneira relaxada, fraudulenta. Nós estamos nos assemelhando cada vez mais aos padrões do mundo. Não todas as igrejas, tá? Tem muita igreja que ainda mantém ali uma coerência, tá? Por exemplo, na igreja que eu congrego, eu nunca vi nenhuma irmã com roupa de piriguete. Nunca vi. Pelo contrário, vejo as irmãs ali elegantes, bonitas, bem vestidas, sóbrias, sem serem vulgares. São elegantes, vestidos bonitos, tal, tudo bonito. Não são vulgares, não sensualizam, são irmãs exemplares nisso aí. Mas eu já preguei em algumas igrejas que misericórdia. As irmãs abusando da sensualidade dentro da igreja. Botando umas roupas curtas, transparente, pô, até eu que quase não enxergo, pô.
Até eu quase não enxergo, já vi coisas absurdas. Para você ver, se eu que quase não enxergo vi, imagina outros homens que têm a visão totalmente perfeita, totalmente normal. O que esses homens já não viram dentro das igrejas? Mas não é só mulher não, tá? Também tem homem também que... pô, vai para a igreja, pô. Também lá na igreja que eu congrego, eu também nunca vi não. Mas também não vou ficar reparando o homem, né? Mas os caras, pô, vão de calça, jeans. Eu não vejo. O que chama atenção esses caras, esses pregadores itinerantes aí que fazem isso. Bota aquelas calças apertadinhas. Eles acham que estão sensualizando. Bota aquelas camisas apertadinhas. Acho que sou um gatinho. Eu mudaria o animal. Não seria gatinho, não. Posso falar? Tá mais para viadinho do que para gatinho. Em todo... Antes que alguém diga que tá falando... Quando se veste assim, é o que na internet as pessoas falam. Tá mais para viadinho do que para gatinho. Tá? Aí eu volto lá naquele ponto que eu falei do escândalo. São coisas que causam escândalo dentro da igreja. Tá? Antes que você venha falar que eu citei, que eu falei duas palavras aqui inadequadas, eles falam coisa. Eu não costumo falar isso no meu dia a dia não, tá? Não tenho esse hábito de ficar falando isso no meu dia a dia não. Eu falei de propósito, porque tem muito vídeo na internet aí, gente falando palavrão no público. Fala porque tá no coração dele mesmo. Eu falei de propósito aqui, que é para mostrar para você, é para chamar sua atenção mesmo, tá? Essas duas palavras que eu usei, eu falei para chamar sua atenção, tá? Eu falei de propósito. Eu poderia ter escolhido outras palavras. Eu sei, eu poderia ter escolhido outras palavras. Eu não falei na empolgação, não falei como um ato falho. Você vê que os vídeos que tem por aí, os caras deram mole, falaram, depois tentaram consertar, mas já era. Falou, tá falado. Falou, você não tem como catar. É que nem você pegar um travesseiro de pena, levar para o alto do telhado e jogar as penas para o alto. Você não vai catar. Você não vai conseguir catar as penas todas não. É a mesma coisa, palavra falada você não tem como recolher. Pô, já falou. Mas quando eu falei, os cantores gostam fazendo besteira, e eu usei a palavra de 5 letras que começa com M, eu falei para chamar a sua atenção. E quando eu falei aqui do acho que eu sou um gatinho, troquei o gatinho pela outra palavra, que você... É o que na internet as pessoas falam. Na internet as pessoas falam isso, botam lá nos comentários, pô, parece um... Aí colocam lá. Então, tipo assim, são as pessoas que estão escandalizando o evangelho. Vamos catar aqui mais algumas coisas para falar, para a gente poder caminhar para o final. Sobre não fazer a obra do Senhor de maneira relaxada, de maneira fraudulenta, de maneira negligente. E eu estou falando o que nós estamos fazendo, tá? Nós estamos trabalhando com a manipulação, é uma outra coisa também. Estamos fazendo de forma negligente, de forma relaxada, de forma fraudulenta, eu diria. Nós estamos querendo tomar o lugar do Espírito Santo para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ah, como assim? Já começa no início do culto, as luzes apagadas, para o ministério louvor cantar. Eu já vi pastor dizendo que eles fazem isso que é para o povo poder chorar. Preste atenção, quando o Espírito Santo quebranta a gente, quando é o Espírito Santo realmente que quebranta a gente, pode ter um holofote, a gente pode estar num estádio amplamente iluminado, aquele montão de holofote ali, de refletor, que a gente vai chorar porque é o Espírito Santo que está quebrantando o coração da gente. Então não há necessidade nenhuma de o pastor apagar as luzes para fazer o povo chorar. Para o povo ter liberdade para chorar. Porque quem quiser se deixar levar pelo Espírito Santo tocando, não vai estar nem aí para a luz acesa ou luz apagada, quando é o Espírito Santo que toca. Então esses pastores não têm respaldo bíblico para fazer isso. E ainda fazem com que o Ministério Louvor cante aquelas músicas tristes, melancólicas. Pô, são as músicas que, se a pessoa não tiver a cabeça legal, a pessoa vai entrar em depressão. São as músicas depressivas.
Então tudo isso faz parte de um contexto, de uma manipulação emocional para tentar, tipo, quebrantar, entre aspas, as pessoas que estão ali, ou seja, forçando uma barra desnecessária, porque o Espírito Santo, quando ele quer atuar, ele não precisa da nossa ajuda desse jeito. O que ele precisa é apenas de um coração quebrantado. A própria Bíblia diz no Salmo 51, verso 17, um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Só que nós estamos fazendo as coisas de maneira fraudulenta e estamos fazendo isso aí. Já começa pelo início do culto. Tem pregador que ainda usa aquele fundo musical triste, melancólico. Tem um fundo musical que ele ficou muito famoso, tipo assim, na época áurea dos Gideões. Os Gideões usavam aquilo, 2005, 2006, 2010, um fundo musical triste, pesado, melancólico, que eu tenho até ranço de escutar. Que eu cheguei a algumas igrejas que o pastor botava esse fundo aí. Nossa, vocês conhecem, eu não sei o nome, mas é um fundo musical que tem aí. Você pesquisar na internet fundo musical dos Gideões, você vai encontrar. Você conhece, muitos pastores usavam, não sei se ainda usam. Então isso é uma forma de, tipo assim, mexer com o seu emocional. Sendo que na verdade a Bíblia nos ensina que o nosso culto ele tem que ser feito com entendimento. Paulo ensina em Romanos 12, vai ler lá, Romanos 12 versos 1 e 2, você vai aprender sobre o culto racional, feito com entendimento. Eu tenho que saber o que eu tô, a quem eu estou cultuando, eu tenho que saber o que eu estou apresentando no meu culto. É consciente, é racional, é feito com a mente, é feito com entendimento. Ele não é movido pela emoção. Foi o que eu falei do meu livro aqui, ó. Avivamento, onde ele começa com alcançá-lo. Esse avivamento fake aí, ó, que é feito aí com aqueles demanto rábia, demanto nebe, alabanta, epdaraflácia, andará, e rodar no manto, cair no mistério. Aí a pessoa sai dali emocionada e tal, só que não mudou nada. A realidade da pessoa continua a mesma coisa. A pessoa saiu no domingo na carruagem, mas quando deu meia-noite a carruagem vira abóbora novamente. Por quê? Porque é um avivamento fake, que não tem substância, não tem sustentação bíblica. Aqui não. Nesse livro aqui eu trago para você algo verdadeiro, à luz da Bíblia. Então, aí voltando para cá, para não fazer obras de Deus de forma fraudulenta, de forma relaxada, nós estamos fazendo desse jeito aí, entendeu? E vamos entrar em outra coisa também muito importante que nós estamos deixando de fazer, e por causa disso nós estamos fazendo a obra do Senhor de maneira fraudulenta. Oração. Tem muito crente que só ora quando está no templo e o pastor pede para fechar o olho para orar. E se deixar, se bobear, a pessoa até dorme. Só que oração, deixa eu te falar uma coisa aqui, que eu já falei até em outros vídeos, mas eu vou repetir, tá? A repetição é proposital. Oração é estilo de vida, não é tipo assim, hoje eu não estou com vontade de orar. Não tem essa de não estar com vontade de orar. Oração é estilo de vida. Eu senti desejo no meu coração de orar. Oração não é sentir desejo no coração. Oração é estilo de vida. Tá? Vontade eu tenho de comer uma pizza. Vontade eu tenho de comer um cachorro quente. Vontade eu tenho de tomar um sorvete. Vontade eu tenho de tomar um milkshake. Desejo eu tenho de... Tem desejo que a gente não pode nem falar. A gente tem que vigiar para... Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com os desejos, com as vontades, sabe? Tem gente que tem desejo de pegar a mulher do outro, pegar o marido da outra. Tem gente que tem desejo de tomar uma bebida alcoólica. Tem gente que tem desejo de fumar um cigarro. Tem gente que tem desejo de usar uma substância química ilícita. Essas coisas são desejos, são vontades, e que nosso desejo, nossas vontades, nós precisamos aprender a submetê-los ao Senhor, tá? E se forem errados, precisamos pedir ao Senhor para tirar do nosso coração. Agora, oração é estilo de vida, não é desejo, não é vontade, é estilo de vida.
é que nem a pessoa que está acima do peso que precisa fazer exercício. Não é um desejo de fazer exercício, é o estilo de vida que ela tem que ter, é o remédio dela. É o remédio daquela pessoa. Precisa fazer exercício. Se está acima do peso, precisa fazer exercício. Se está com a vida sedentária, precisa fazer exercício. Se o médico recomendou, tem que fazer. É o remédio que ela tem que tomar. O exercício é o remédio que ela tem que tomar. Não é sentir desejo. Tem que fazer. É a mesma coisa a oração. É estilo de vida. Tá? É estilo de vida. E a oração a gente pode orar em qualquer lugar. Até mesmo no meio dos nossos afazeres diários. É só levar o pensamento a Deus. É simples, é só levar o pensamento a Deus, que é uma oração. Se você tem tempo para parar, para separar um tempo para orar, melhor ainda. Mas se a vida é corrida, você está ali com o pensamento a Deus elevado ali. O pensamento elevado a Deus é uma oração, você já está orando. Como eu disse, oração é estilo de vida. Então, vamos continuar falando de mais algumas coisas aqui sobre o quanto nós estamos fazendo a obra de Deus de forma relaxada, fraudulenta, negligente, com relação à pedição de dinheiro dentro da igreja. Ok que a igreja ela não recebe subvenção de governo. Ok. Eu posso falar de finanças de igreja porque eu trabalhei em finanças dentro da igreja batista. Fui administrador da igreja. Então, eu conheço, eu sei o que eu estou falando. A igreja precisa pagar um contador para ele poder manter os registros contábeis ali em dia, porque a igreja precisa declarar imposto, inclusive. A igreja não paga imposto, ela é isenta, mas ela não é isenta de declarar. Ela tem que declarar, fazer a declaração de isento. O contador ele mantém os registros contábeis da igreja em dia. Caso você não saiba, aquele livro do tesoureiro, o livro do caixa, quando o contador leva, quando o tesoureiro leva para lá para o contador transforma aquilo nos registros contábeis. Cada conta está ali bonitinha ali. Faz os razonetes. Quem entende contabilidade aqui está entendendo, sabe o que eu estou falando. Faz lá o balanço. Então o contador faz o balanço, BP, balanço patrimonial, com tudo que a igreja arrecada, tá? Tudo distribuidinho, bonitinho, dentro daquelas contas patrimoniais ali. Tudo bonitinho, certinho. BP, balanço patrimonial. Também ele faz a DRE, demonstração de resultado de exercício, entendeu? O BP demonstra a situação econômica da igreja, tá? Se o ativo maior que o passivo, se o passivo maior que o ativo, coisa e tal. O ADRE demonstra a situação econômica, financeira da igreja, né? Se a igreja tá com muito dinheiro, pouco dinheiro, enfim. Então a igreja tem que pagar contador, paga água, paga luz, paga internet, paga telefone. Quando a igreja é grande, tem funcionários, funcionários da igreja recebem, entendeu? Então tem uma série de coisas que a igreja tem despesas, a manutenção do templo, então tudo bem. O que eu questiono aqui é o seguinte: é meia hora pedindo dinheiro dentro da igreja, tomando um tempo precioso da pregação da palavra. O momento do ofertório é simples, é você ler um texto e convidar os irmãos a estarem ali dizimando e ofertando. Você não precisa da manipulação emocional, porque o povo é inteligente. Quando o povo vê que o dinheiro que ele coloca ali na igreja retorna, agora o problema está na prestação de contas. Igreja Batista tem prestação de conta. Outras igrejas, os irmãos sabem, será que eles sabem para onde o dinheiro da igreja está indo? Vamos lá. Agora eu vou pegar mais pesado. Os necessitados da sua igreja estão sendo atendidos através dos recursos que a sua igreja arrecada, através dos dízimos, das ofertas, dos alimentos que são levados para lá, as famosas campanhas do quilo. Então, os necessitados da igreja estão tendo as suas necessidades atendidas? Se não estão, como é que você quer fazer mutirão missionário para viajar para não sei onde, para
para o interior de Minas, para o interior da Bahia, para o interior do Rio, para o interior de São Paulo, para o interior de mais não sei onde, lá para o Nordeste. Como é que você quer fazer tudo isso se o seu irmão que congrega no mesmo lugar que você não tem um arroz para botar na mesa para comer com a família? E a própria Bíblia diz que se você não atende aos domésticos da fé, você é pior que o infiel. E aí? Vai querer me dizer que eu estou errado? Olha, antes que você venha querer se defender, eu não estou desmerecendo nenhum tipo de trabalho missionário, de ajuda missionária para fora, mas tem que começar primeiro a ajudar os de dentro. A Bíblia que diz isso, eu não estou inventando nada não. E aí, o seu irmão, a sua irmã, estão sendo atendidos pela beneficência da igreja, pela ação social da igreja? Se todo mundo da igreja estiver sendo atendido, se todo mundo da igreja estiver sendo atendido bonitinho, a sua ação social tem poder para arrumar emprego para o irmão que está desempregado? Tem uma rede de relacionamento? Igreja grande pode fazer isso, tá? Igreja pequena talvez não. Talvez seja mais difícil montar essa rede de relacionamento aí, essa networking, como muitos gostam de chamar. Mas igreja grande tem. Pô, a igreja grande tem empresários dos mais variados setores. Um daqueles empresários pode de repente dar um emprego para algum irmão que está desempregado. É só ver lá o currículo, a qualificação, se é compatível, enfim. Tudo é questão de conversa. E aí? Todos da sua igreja estão empregados? Estão se alimentando? As 3 refeições diárias, pelo menos, café da manhã, almoço e jantar? Quando todos estiverem sendo alimentados, sendo atendidos, aí você pensa em fazer campanha missionária para aqui, para ali, para colar. Tá? Aí antes que você venha dizer, mas tem gente que passa perrengue porque não gosta de trabalhar. Como eu falei, é caso a caso, mas isso você só vai saber se você for lá conversar e identificar. Eu sei que tem gente que quer ficar mamando na teta, eu sei disso. Já lidei com gente assim, sei. Eu já trabalhei com essa coisa de ação social. Como eu falei, eu era administrador da igreja um tempo. Entre 2005 e 2008 eu fui administrador de uma igreja. Então eu sei que isso existe sim. Existe o deitão, o 7-1, eu sei. A própria Bíblia relata, né? Os deitões estão aí até o dia de hoje. São os que andam pela igreja cobrando para pregar. E Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, quem não trabalha não come. Porque os caras não querem trabalhar, querem simplesmente ficar andando pelas igrejas pedindo oferta para pregar. Fica nessa petição. Mas voltando aqui para o momento do culto, então tem que ser simples, sucinto, objetivo, e o povo vai contribuir. E quando o povo vê que o dinheiro está sendo usado verdadeiramente para o benefício de todos, o próprio povo vai contribuir. Por experiência pessoal, como administrador da igreja aqui, quando mudamos a forma de apresentar o relatório financeiro da igreja, apresentando o saldo ali do dia, da hora, ó, hoje a igreja tem X, nesse momento aqui, se a igreja precisar de dinheiro, tem X. O povo começou a ver, porque o dinheiro começou a ser usado para quê? Mandamos fazer rampa para cadeirante, para deficiente visual, mandamos fazer banheiro feminino, coisa e tal. O povo começou a ver. Hoje, essa igreja que eu congreguei tem até ar-condicionado, sistema de ar-condicionado central, que é um trabalho que, modéstia à parte, começou lá atrás, quando eu ruí o osso, quando eu peguei a igreja falida financeiramente. É isso mesmo que você está ouvindo. Por má administração anterior. Mas não vou entrar aqui no caso, tá? Administrações anteriores equivocadas deixaram a igreja numa situação de falência, que me deu o maior trabalho para tentar botar ali equilibradinho. E o pastor que assumiu quando eu fui para outra igreja foi conduzindo. O outro que chegou deu um boom, né? Ampliou. A igreja hoje está totalmente reformada. Até como eu falei, os irmãos chegam lá hoje, tem um conforto de ter participar de um culto com ar-condicionado central. Então vamos fechar aqui essa coisa de... Vamos fechar aqui essa mensagem. Não faça a obra do Senhor de maneira relaxada. Não faça a obra do Senhor de maneira fraudulenta, como nós lemos aí no título. É pesado o que Jeremias falou, né? Maldito é aquele que faz a obra do Senhor de maneira negligente. Pesado, mas é verdadeiro.
Hoje, tem muitos que estão fazendo a obra do Senhor de maneira negligente, que estão prosperando, estão ostentando as finanças aí. Mas vai chegar o dia da prestação de contas, tá? Vai chegar não, já está chegando. Se você observar bem na internet, você vai ver, você já está vendo que tem uns que já estão caindo já. Como eu disse, se tornaram comerciantes do Evangelho. Perderam totalmente a unção, a direção de Deus. Nós temos centenas e centenas de Balaques, né? Que venderam o dom que tinham, né? Não é isso? Balaque? Balaque não, Balaão. Balaão tinha o dom da profecia, né? Mas ele vendia esse dom até o ponto que, quando ele foi negociar a venda, Deus falou com ele através da mula e ele entendeu e voltou lá no Baraque lá e falou: pô, não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Mas precisou a mula falar com ele. Então para você entender que é pesado isso, maldito é aquele que faz a obra do Senhor de maneira negligentemente, como eu li o texto, é a forma que Deus está encontrando para começar a botar as coisas no lugar aqui no Brasil. Então você já viu que alguns desses aí que cobravam fortunas para pregar e estavam com a vida tão errada, tão zoada, tão suja, que já foram desmascarados e já saíram de circulação. Muitos que cobravam fortunas para cantar também já saíram de circulação, porque os escândalos vieram. Deixa eu lembrar para você, Lucas 17:1. Ai daquele, estou lendo a segunda parte, recitando a segunda parte do verso. Ai daquele por quem os escândalos vierem. Então aqui Jeremias está chamando a atenção para isso. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor negligentemente. Ai daquele por quem os escândalos vierem. Então, ainda há tempo, tá? Ainda há tempo do conserto. Mas o conserto ele só vem para quem quer. Então você que está vendo esse vídeo aí, você realmente quer o conserto? Quer se submeter ao que Deus quer fazer na sua vida através desse conserto? Se você quiser se submeter realmente ao que Deus quer fazer, está no tempo. O tempo é hoje. Você está disposto a renunciar às coisas erradas? O tempo é hoje. Deus está chamando você e está me chamando também para um conserto. Não é só você, eu também. Eu também estou precisando passar por... Também estou sendo chamado por Deus para esse conserto. Me vejo na condição de renunciar, eu vou ter que verdadeiramente analisar minha vida e ver o que eu tenho que renunciar. Eu sei, vou ter que colocar diante do Senhor. E assim vale para você também. Está no tempo. Agora, quem continuar fazendo a obra do Senhor de forma negligente, de forma fraudulenta, de forma relaxada, não se surpreendam, tá? Mais desses aí vão cair. Mais escândalos vão aparecer. Muitos que você nem imagina. Você vai ver os nomes deles expostos aí. Não estou inventando nada. A própria Bíblia fala disso. A Bíblia fala que sobre a separação do joio e do trigo. Está chegando o tempo já da separação do joio e do trigo. Você vai ver isso, tá? Então, Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu vou parar por aqui, porque foi somente até aqui que o Senhor ministrou meu coração, tá? O tema da mensagem foi: maldito é aquele que faz a obra do Senhor negligentemente. Jeremias 48, verso 10, a parte A. E que Deus continue falando poderosamente no seu coração. Vamos lá. Lembrando a você que aqui no YouTube você vai ter vídeo novo toda sexta-feira.
certo? Só você continuar inscrito aqui que você vai receber a notificação. E se você ainda não se inscreveu, é só você se inscrever e clicar no sininho, você vai receber as notificações. Para você que está me vendo pelas demais plataformas, é só você me seguir aí, clica aí no botão para você me seguir, me acompanhar, que da mesma forma você vai ser notificado e você vai ter vídeos novos de sexta a quarta, são vídeos em série, né? A série de hoje é essa, não faça a obra do Senhor de maneira fraudulenta. Então de sexta até quarta-feira você vai receber vídeos dessa série aí, parte 1, parte 2, parte 3, por aí vai. Para você me convidar a pregar na sua igreja, o telefone para contato está aí nos comentários. Como eu já me apresentei, sou da Célula Terra Filha de Nova Iguaçu, sou diácono, sou professor de EBD, sou estudante de teologia, sou crente desde 1983. Para você comprar meus livros, aí nos comentários tem os links, só clicar, comprar, receber na sua casa e ser abençoado. Eu espero você aqui no próximo vídeo e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.